Graça e paz, irmãos. Que Deus nos abençoe nessa noite. Estamos aqui mais uma vez para adorar o Senhor, celebrar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nessa noite nós vamos receber o pastor Bira. Ele vai estar trazendo uma palavra ao nosso coração. É um prazer receber o pastor Bira. Nós fomos no início da nossa vida cristã, muito abençoados. Somos ainda abençoados, mas eu falo de maneira ministerial. Nós agradecemos ao Senhor pelo tempo que passamos ali como líder de jovens. Enriquecidos fomos, né, muito por Deus através do pastor Bira e a sua casa, amém? Queremos orar pela vida dele, que ele seja nessa noite um instrumento do Senhor para a nossa vida. Pai, abençoamos o pastor Bira, obrigado pela vida dele, obrigado pela referência que ele é, Senhor, e que o Senhor use, Pai, como instrumento do Senhor para abençoar as nossas vidas, Senhor. Assim oramos, abençoando o teu filho, a sua casa, a sua esposa, as suas filhas, o seu ministério, a IBMI, nós abençoamos aquela igreja. A Deus, assim é que nós oramos ao Senhor, gratos por tudo, no nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu quero nessa noite compartilhar a palavra de Deus com vocês. É um texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 13. Convido a você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 14. 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou: Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e retese o arco. E Jeoás o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe: abre a janela que dá para o oriente, em direção ao leste, e atire. O rei assim o fez. E Eliseu afirmou: esta é a flecha da vitória de Yahvé, a flecha da vitória sobre a Síria. Vencerás todos os arameus em Afeque e serão aniquilados. Em seguida Eliseu disse mais: pega as flechas. E ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate nelas no chão. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguidas. E cessou. O homem de Deus ficou muito triste e irritou-se contra ele, exclamando: era preciso dar 5 ou 6 golpes. Desse modo iria derrotar a Síria e a arrasaria por completo. Todavia, agora vencerá os arameus 3 vezes somente. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala, Deus, agora ao nosso coração. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Aqui nesse texto, nós encontramos um fato que aconteceu entre o rei Jeoás, rei de Israel, e o profeta Eliseu. Eliseu já estava no final de sua vida. Diz aqui o texto que ele estava muito doente, né? Ficou doente da enfermidade, e essa enfermidade o levou à morte. Mas só que antes de morrer, Eliseu manda chamar o rei Jeoás. E manda o rei Jeoás realizar um ato profético. Que ato era esse? Ele pediu que o rei providenciasse um arco e pegasse algumas flechas e atirasse essas flechas na direção da Síria. Naquela época, irmãos, a Síria era o principal inimigo de Israel. Israel sempre estava em guerra contra a Síria. Eles eram inimigos. E esse ato que o profeta Eliseu manda o rei realizar era um ato
profético, profetizando e declarando a grande vitória que Deus queria dar a Israel contra os sírios. Mas, irmãos, quando nós lemos esse texto, a gente vai ver o seguinte, que o rei Jeoás, ele não entendeu ou não teve fé suficiente para realizar esse ato profético. Deus queria abençoar o povo de Israel, os israelitas, mas faltou ao rei Jeoás, faltou determinação, perseverança e fé para que isso acontecesse. Quando Eliseu mandou que Jeoás abrisse a janela e atirasse flechas na direção da Síria, representando assim a vitória de Israel e a morte da Síria, o rei fez isso. Ele abriu a janela e atirou as flechas. Até aí tudo bem. Até aí tudo ok. Mas só que Eliseu pediu ao rei Joás que ele fizesse mais uma coisa. É que ele pegasse as flechas e batesse com as flechas no chão. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, isso está aqui no versículo 18. A ordem que Eliseu deu para Joás, para que ele pegasse aquelas flechas e batesse no chão. O rei fez isso, obedeceu a Eliseu. Só que ele bateu 3 vezes na terra com as flechas. 3 vezes. E diz aqui o texto que Eliseu ficou muito chateado, muito triste com o rei. Porque o rei só bateu 3 vezes no chão com as flechas. E era para ele ter feito isso mais vezes. Porque cada batida daquela representava uma vitória sobre a Síria. E como o rei só bateu 3 vezes no chão, Israel só teria 3 vitórias sobre a Síria. Ou seja, não seria uma vitória completa, seria uma vitória parcial. Os sírios não seriam destruídos completamente. E Eliseu ficou muito chateado com isso. Examinando, irmãos, essa atitude do rei, esse comportamento do rei, que deixou escapar pelas mãos, pelos dedos, uma grande vitória sobre a Síria, nós podemos verificar que o que o rei da Síria, o que o rei de Israel fez, muitas vezes nós fazemos. Porque, irmãos, Deus, na sua palavra, nos diz que Ele quer nos dar a vitória completa. Ele quer nos dar vida em abundância. Ele quer nos fazer mais do que vencedores. Mas, muitas vezes, nós não experimentamos isso. Nós não somos mais do que vencedores. Nós não experimentamos uma vitória completa em nossas vidas. Parece que as coisas ficam pela metade. Mas por quê? É culpa de Deus? Não. A culpa é nossa, irmãos. A culpa é nossa. Era da vontade de Deus dar ao rei Joás e a Israel um domínio completo sobre os sírios. A vitória seria esmagadora. A Síria não seria mais problema para Israel. Mas só que o rei, ele não teve determinação, ele não teve perseverança, ou talvez ele não tenha tido, irmãos, visão espiritual.
Talvez ele não tenha entendido aquele ato profético. Faltou a ele o discernimento. Nós não sabemos o que aconteceu com o rei de Israel. Por que é que ele não agiu conforme era a vontade de Deus? E ele só bateu 3 vezes na terra. Será que ele estava cansado? Desanimado? Será que ele não estava acreditando muito naquele ato profético que Eliseu estava mandando ele realizar? O certo, irmãos, é que houve uma falha aí, uma falha gritante. E olha que quando Joás foi atirar as flechas em direção à Síria, Eliseu colocou as mãos dele sobre as mãos do rei, significando o quê? O que é que esse ato significava? Significava que Deus estava ali presente naquele ato. Significava que Deus estava com o rei Joás para dar vitórias sobre os sírios. Que Joás não estava sozinho. Que aquela vitória seria Deus que daria ao povo de Israel. E a mesma coisa, irmãos, acontece conosco hoje. Deus está com a gente, Deus está na sua vida, Deus está com você. Deus está na tua casa, na tua família. Maior é o que está em você do que está no mundo. Então, não precisamos temer. Joás não precisava temer, porque Deus estava com ele. A Síria era poderosa. O exército sírio era um exército muito poderoso. Até um exército mais forte do que o de Israel. Mas Deus aqui está dizendo ao rei, através de Eliseu, que ele daria a vitória. Agora, o rei teria que fazer a parte dele também. E ele não fez. Ele não perseverou. Ele foi tímido. E, meus irmãos, nós não podemos ser tímidos, porque Deus está aí abrindo as portas para nós. Nós temos que avançar. Não podemos ficar parados ou agirmos pela metade, porque aí a vitória não será completa, irmãos. Deus quer nos dar a vitória completa, mas a timidez, a falta de fé, a falta de visão espiritual nos prejudica. Jesus, quando alguém pedia para ele para ser curado, qual era a resposta que Jesus geralmente dava para a pessoa? Seja feito conforme a tua fé. Ou seja, a tua cura está na tua mão. Se você tiver fé, você vai ser curado. Se você não tiver fé, nada vai acontecer. Então aqui, irmãos, nesse caso aqui, o que aconteceu foi isso. É por isso que Eliseu, diz aqui o texto, né, no versículo 19, diz assim, ó, o homem de Deus, que é o profeta, ficou muito triste. E essa tristeza, irmãos, representava do profeta, era a tristeza de Deus com o rei Joás. Deus ficou triste com o rei e também ficou irritado. Deus fica triste com a gente também. Quando Ele vê, percebe que nós não estamos vivendo uma vida digna de um cristão, uma vida vitoriosa. Deus fica muito triste com isso. E às vezes até se irrita. Deus fica irritado também, irmãos. Quando Ele vê que nós não estamos tomando posse do que é nosso, do que é direito. Nós não estamos deixando uma vitória grande escapar. Israel venceu a Síria? Venceu. Se vocês forem ver depois no relato, houve a guerra, venceu. Mas só que a Síria não foi totalmente dominada. A Síria depois se levantou novamente e voltou a causar problemas para o povo de Israel.
E era justamente isso que Deus não queria. Deus queria que Israel tivesse dado um jeito definitivo na Síria. Mas não foi o que aconteceu. Por causa da falta de determinação e de fé do rei. Então Deus ficou muito triste, Deus ficou irritado. E isso acontece com a gente também, irmãos. Então nós precisamos estar atentos a isso. E diz aqui o texto, Deus falou, o profeta falou, era preciso dar 5 ou 6 golpes. E o rei só deu 3. Porque assim você iria derrotar a Síria e a arrasaria por completo. Olha, irmãos, Deus está dizendo, olha, através do profeta, vocês, Israel, arrasaria a Síria por completo. Todavia, agora, porém, contudo, vocês só vão derrotar os sírios 3 vezes somente. Olha, irmãos, que coisa, hein? Eles poderiam ter tido uma vitória completa e definitiva, e só tiveram 3 vitórias. Somente 3 vitórias. E Deus estava ali com eles, irmãos. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que Deus quer fazer muito mais daquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Ele quer fazer muito mais. Porque Ele é poderoso, Ele é forte. Deus não está limitado. Ele pode fazer muito mais, irmãos. Então não vamos permitir, não permita que a sua timidez, a sua falta de fé, falta de perseverança, limite a ação de Deus na nossa vida, na sua vida. Porque somos nós que limitamos, irmãos, a ação de Deus. Se lembra daquele milagre do azeite, da multiplicação nas vasilhas? Por que o azeite parou de jorrar? Porque não tinha mais azeite? Não, porque não tinha mais vasilha. Se tivesse mais vasilha, se a mulher tivesse providenciado mais vasilhas, ela teria obtido mais azeite. Mas ela pegou vasilhas com os vizinhos que não foram suficientes. E aí, no momento em que terminou, acabaram-se as vasilhas, acabou o azeite. Ela poderia, naquele dia, sair com muito mais. Poderia ganhar muito mais. Mas não ganhou porque faltou vasilhas. Será que está faltando vasilhas aí na tua vida? Para Deus te encher mais, te abençoar mais? Será que essas vasilhas aí não estão poucas? E você pode estar até pensando que a limitação está em Deus? Deus é limitado, irmãos? Não. Deus nos dá as coisas por medida, economizando? Não. Ele disse: quem pedir, vai receber. Quem bater na porta, a porta vai ser aberta. Então, com Deus não há problema. Deus não tem limites, irmãos. Nosso Deus, as bênçãos do Senhor são ilimitadas. Nós é que limitamos a ação de Deus em nossas vidas, como aconteceu aqui com o rei Joás. Imagine, irmão, se ele tivesse batido 6, 7, 8 vezes, 10 vezes na terra. Que bênção, hein, irmãos? Seriam 10 vitórias, 20 vitórias. Olha que coisa. Mas ele bateu só 3 vezes. Que grande oportunidade Joás deixou passar. Que grande oportunidade, irmãos. A Síria continuou sendo uma pedra no sapato de Israel. Infelizmente, continuou sendo uma pedra no sapato. Porque o rei deixou passar uma grande oportunidade
E Deus está nos falando nessa noite, nesse dia: não deixem passar as oportunidades que eu dou. Aproveitem, aproveitem. É isso que Deus quer, irmãos. Nós possamos aproveitar as oportunidades, porque Deus está ao nosso lado. Então vamos pedir a Deus: Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Abre os meus olhos espirituais. Peça isso a Deus, para que você possa caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Deus falou para Josué: olha, onde você colocar o pé, a planta do teu pé, aí será vosso. A terra que você pisar será sua. Depende de você, Josué. Eu vou estar com vocês. Eu vou estar com você. Agora você precisa fazer sua parte, Josué. Você precisa entrar na terra e pisar nela. Mas pisar forte. Temos pisado na terra, irmãos. E na terra que temos pisado, temos requisitado essa terra para nós? Ou você não tem feito isso? Você tem que pisar mais firme. Você tem que andar com mais firmeza. Porque é uma promessa, irmãos, de Deus. A terra em que você pisar será vossa. Agora, se você não pisar na terra, eu não vou poder fazer nada por vocês. A terra eu estou oferecendo. Agora cabe a vocês agirem. Então, irmãos, é assim. É assim que Deus faz. Então, vamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos espirituais, não é verdade? O poder de Deus, irmãos, não falta. O poder de Deus está à nossa disposição. Está escrito na palavra que Deus nos dá o Espírito dele sem medida. Está escrito: enchei-vos do Espírito Santo. O próprio Jesus, irmãos, incentivava as pessoas a buscarem a Ele, a buscarem o poder de Deus, a buscarem a bênção, a buscarem a fazer a vontade dEle. Então Deus deixava, Deus deixa em aberto. Nós é que vamos preencher, esse cheque aí em branco que Deus nos dá. E o próprio Eliseu, irmãos, ele foi um homem que teve esse entendimento, porque quando Elias ainda era vivo, ele entendeu que ele precisava de uma porção maior do que a de Elias, igual ou maior. Mas ele sabia que se ele ficasse parado lá na casa dele, ele não ia conseguir nada. Aí o que é que ele fez? Onde Elias ia, ele ia atrás. Quando Elias ia para uma cidade, ele ia junto. Quando Elias dizia assim: eu agora vou para outra cidade, Eliseu dizia: eu vou também. Eu vou. E aí, irmão, nós sabemos o que aconteceu. Quando Elias foi levado para o céu, na carruagem, quem ficou com a capa de Elias? Quem ficou com a capa de Elias? Eliseu, porque foi o que buscou, foi o que estava com Elias na hora que Elias subiu ao céu. Aqueles que ficaram em casa não pegaram a capa de Elias, mas Eliseu pegou, porque estava ali, no pé de Elias. Ele perseverou, teve visão, não desanimou, porque Elias, irmãos, como profeta, andava muito, mas Eliseu andava atrás de Elias. Não, onde você for, eu vou. Mas eu vou agora numa cidade que é 50 quilômetros daqui. Não, Eliseu, eu vou junto também, não tem problema não. Eliseu, eu agora vou numa cidade que está a 100 quilômetros daqui.
Não, eu vou também, Elias, se preocupe não, eu vou, porque eu quero ser abençoado, porque eu quero o melhor de Deus para a minha vida. E aí, irmãos, o que a Bíblia registra? Que Eliseu, irmãos, ele recebeu uma porção dobrada. E você sabia que Eliseu realizou mais milagres do que o profeta Elias? Vá ler lá na Bíblia. Eliseu, irmãos, realizou mais milagres do que o profeta Elias. Ou seja, o que era servo, conseguiu superar o seu senhor, porque Eliseu era servo de Elias. Mas só que Eliseu conseguiu ultrapassar Elias em poder, em milagres. Por quê? Foi por acaso? Não, porque Eliseu acreditou, Eliseu perseverou, Eliseu correu atrás. E é isso, irmãos, que Deus espera de nós, Deus espera da sua igreja aqui na terra, o que Ele espera de cada crente. Não se intimide por nada. Estamos vivendo aí esse caos no mundo, essa pandemia, mas não se deixe intimidar não, porque Deus tem coisas maravilhosas e poderosas para o seu povo. E vamos começar agora, não é esperar a pandemia passar. É já começar a ver os milagres agora, requerer de Deus os milagres. Porque, irmãos, para Deus operar, não depende de ter pandemia ou não ter. Deus opera no meio do caos, Deus opera no deserto, Deus opera em qualquer lugar e em qualquer situação. Então não se intimide, não se amedronte, mas esteja firme no Senhor e não duvide. Pegue a bênção, não faça como o rei Jeoás, que foi muito tímido, que não perseverou e deixou uma grande oportunidade passar. Eu vou fazer uma oração agora, amém? Vamos orar para que Deus abra os nossos olhos, para que não venhamos deixar passar oportunidades que Deus tem nos dado, e para que possamos realmente desfrutar daquilo que Deus tem para nós, nem mais nem menos. Você vai requerer agora de Deus: Senhor, eu quero para a minha vida o que o Senhor tem para mim, não quero perder nada. Me dá mais fé, Senhor, me dá mais ânimo, me tira da comodidade. Eu não quero descansar no que eu já tenho, porque se o Senhor tem mais para a minha vida, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero vitória completa. Eu não quero, Deus, vitória parcial. Eu não quero ficar no meio do caminho, eu quero uma vitória completa. Eu quero que todos os teus sonhos, Senhor, projetos se realizem na minha vida, que nada fique de fora. Eu quero tudo, Senhor, eu quero tudo. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, ó Deus, nos ajuda, Senhor, ajuda cada um de nós, ajuda, Deus, os teus servos, para que possamos, ó Deus, obter do Senhor completamente aquilo que o Senhor tem para nós, que não fique nada de fora, Deus. Nos ajuda, Pai, nos auxilia, Deus, eu te peço. Ó Deus, fortalece a fé do teu filho, da tua filha, que possamos estar todos, ó Deus, ligados, ó Deus, ao teu Espírito, que não sejamos como o rei Jeoás, que não perseverou, não teve visão espiritual, ó Deus, não desejou mais, foi muito tímido, ó Pai, na sua busca, e por isso não teve uma vitória completa, a vitória que Deus gostaria de dar a ele e ao povo de Israel. Ó Deus, que não sejamos como ele, mas que possamos ser como Eliseu, Pai, que correu atrás, buscou, Senhor, perseverou na busca da bênção e recebeu. Muito obrigado por tudo, abençoa, Deus, o teu povo, abençoa a tua igreja, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, estou aí com saudades, quando passar essa pandemia aí, farei uma visita aos irmãos,
Deus abençoe a todos. Deus possa estar abençoando aí também ao pastor Manuel e a irmã Catarina. Um abraço a todos. Amém. Glória a Jesus. A paz do Amém, glória a Deus por essa palavra. Nós louvamos ao Senhor pela vida do pastor Ubirajara, nosso pastor também, é uma bênção recebê-lo aqui na IBF de Lauro de Freitas, é uma bênção a gente poder ouvir uma mensagem do Senhor a partir dos seus lábios, nós somos gratos por isso, que Deus recompense a sua vida, a sua família, somos gratos a Deus por você e toda a sua casa, pastor, tá bom? Queremos orar por você, te abençoar em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado, Senhor, pela instrumentalidade que o pastor Bira foi à nossa vida, à igreja do Senhor, àqueles que estão nos assistindo, Pai. Despede-nos em paz, nos dá, Senhor, uma semana abençoada, um resto de semana abençoada no Senhor. Ser conosco, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a unção e a consolação do Espírito de Deus, seja com todos nós, povo do Senhor, em toda a face da terra. Que Deus te abençoe, o Senhor é conosco, em nome de Jesus.